Meninas, então vamos entender aqui concepção científica de Platão, já entendendo primeiramente que ciência na época do Platão é diferente da ciência na modernidade. No século XVI, a ciência ela ganha características próprias que se diferenciam da filosofia. Quem que são os nossos mestres? O Franz Bacon com o racionalismo e o Newton com o racionalismo e o Bacon com o empirismo deles. Eles vão criar métodos próprios da ciência que vão jogar elas para fora da filosofia. Nesse período, as concepções de ciência e filosofia meio que caminhavam junto. Então a gente vai entender do Platão, né? Quem quiser mais saber sobre Platão, meio que procura, mas na verdade assim, tem três gregos filósofos que são os mais famosos, que começam com Sócrates, Platão e Aristóteles. O objetivo é aprender sobre o tipo de conhecimento similar ao científico na antiguidade. Compreender o dualismo de Platão. Entender a teoria das ideias de Platão. São esses três pontos. Beleza, aqui a gente tem um negócio que é um quadro do Magritte, é um quadro bem famoso do Magritte. Ele se chama A Traição da Imagem. E é assim, ó, tá escrito no quadro aqui, ó, em francês, que eu não sei o que tá escrito, mas é assim, ó, isto não é um cachimbo. E tem um cachimbo desenhado, isso que é o mais interessante. O nosso slide trouxe isso para a gente poder entender a concepção científica do Platão. Toda a concepção de ciência dele vai nascer na base do pensamento dele, que é o dualismo. O dualismo é assim, o Platão vê que o nosso conhecimento ele vem de duas formas. Primeiro, do mundo sensível e depois do mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo das ideias, é o mundo da racionalização que a gente tem. O mundo sensível é como a gente olha. Então aqui embaixo existe um dualismo entre realidade e aparência. O que o Magritte, que ele era um belga, pintor, marqueteiro também, né? Ele vai querer fazer com nós esse quadro. Então ele desenha um cachimbo, um objeto. Aí ele escreve, isso não é um cachimbo. Aí você pensa, o nome do quadro é Isso Não é um Cachimbo? Esse não é o nome do quadro. Está escrito no quadro. Isso é louco. Demorei tempo até para ter essa sacada, para vocês terem ideia. O nome do quadro é A Traição da Imagem. Um quadro, quando ele tem um nome, o nome dele intitula o direcionamento do que o autor quer que você compreenda sobre o quadro dele. Não é só um quadro. O nome do título informa o que ele quer que você reflita. A traição da imagem. Você tem um cachimbo, mas isso não é um cachimbo. O nome é a traição da imagem. Na concepção dualista platônica, o Magritte está querendo falar assim, que a aparência não traz a realidade. E daí você vai falar assim, tá, isso não é um cachimbo, mas é um cachimbo. Por que a aparência não está trazendo a realidade? A ideia é que assim, um, o cachimbo ao qual o Magritte vai pensar, ele está num outro patamar de uma outra realidade, que é uma realidade ideal ao qual ele imaginou. A realidade aparente aqui é a qual ele pintou. A gente nunca vai conseguir chegar nessa concepção dessa realidade dele, qual ele imaginou. A gente vive no mundo da aparência, a gente enxerga no mundo da aparência, mas aí que tá. Para o Platão, para a gente chegar no mundo da realidade, a gente tem que refletir sobre o mundo da aparência se ele é real. Vamos tentar trazer um pouco para a história. Pensa assim, pensa que tem um quadro desenhado e nesse quadro tem uma imagem do passado. A realidade do que aconteceu no passado, a gente nunca vai atingir. A gente vai atingir uma imagem, uma aparência do que é aquele quadro, tá entendendo? Então, assim, para a gente melhorar nossa compreensão sobre a realidade que está por trás do quadro, a gente precisa
do inteligível, da racionalização e do poder da reflexão. O Platão vai falar que, em primeira instância, a dóxia nos mostra, a aparência nos mostra a dóxia, que a dóxia é um mundo falso. Depois a gente vai ter que usar a episteme, que é a busca pelo caminho da realidade, né? Que a realidade ela mora no mundo das ideias, ao qual o homem o homem tem que atingir. A concepção científica de Platão. Platão baseia-se na teoria das ideias para falar de conhecimento. Razão é um instrumento. E o que é razão? Razão é o debate, é a racionalização para se chegar no conhecimento. Razão para chegar mas tem dificuldade em atingir o verdadeiro conhecimento porque parte do que é conhecido por nós vem dos nossos sentidos, do nosso olhar. O propósito é levar o conhecimento da doxa para a episteme. Boa parte do que nós conhecemos para o Platão é a doxa, é o senso comum. É uma opinião falsa, opinião falsa de ideias, conhecimento que vem dos sentidos. Episteme, conhecimento verdadeiro que vem através da razão. Aquilo que o Platão, né, que o Platão viu no século V a.C., foi discípulo de Sócrates, escreveu por diálogo, fundou a Academia de Atenas, Atenas que é a principal, a maior cidade a principal cidade da Grécia, ela e Esparta, né, mas no quesito intelectual, na formação intelectual, numa cidade que vai fundar pensadores, é Atenas lá. Esparta fundava guerreiros, né? Utilizava alegorias como mitos e tal. É um filósofo idealista, então para ele idealista porque o inteligível é um ideal, é um mundo ideal. Foi mestre de Aristóteles, então foi discípulo de Sócrates, Aristóteles, aqui tá. Platones, beleza. Para Platão, então o negócio é assim, antes do mundo nascer, do homem nascer, ele estava no mundo das ideias. E daí depois ele nasce e meio que acontece um negócio com ele esquece tudo. A alma teria residido no chamado mundo das ideias, onde todos os conhecimentos eram aprendidos pelo intelecto direta e imediatamente. Quando a alma se une ao corpo, aqui viaja, ela se degrada, pois há então interferência dos sentidos. Então os sentidos eles manipulam a nossa realidade. Assim, né? Então aqui o dualismo platônico. O mundo sensível e o mundo das ideias. Mediado pelas formas autônomas de trâmites na natureza, através pelos 5 sentidos, e o mundo das ideias através da razão. Sensível corresponde aqui, ó, entendeu? As matérias, inteligível corresponde às ideias, que são formas perfeitas e imutáveis. Aí que tem que entender o negócio. As ideias são formas perfeitas e imutáveis. Só que para o Platão, você meio que vai atingindo ideais perfeitos. Já existe, nós vivemos num mundo sensível dos nossos sentidos, que capturam as coisas meio deturpadas, e a gente caminha para o mundo das ideias. Já existe para o Platão um mundo perfeito. E é através das ideias que a gente vai atingindo esse mundo perfeito, entendeu? Por exemplo, mas é engraçado pensar assim, ó, no mundo grego onde ele vivia um século atrás, ali no século de Péricles é o que acontece a grande virada, assim, né? Tinham os tiranos, né? Que eram os eupátridas ali que governavam todo mundo. Através das ideias eles criaram a democracia. E melhoraram o mundo para o povo. Em certo sentido, eu vejo o Platão muito certo, assim, sabe? Que ele pensa em a gente tem um ideal de mundo, existe um ideal de mundo onde o homem consegue viver bem, consegue viver pleno. E nesse ideal de mundo, pelas ideias, a gente vai chegar lá. Se não usar as ideias, se usar o mundo sensível querer entender o mundo a partir de uma forma primária de enxergar sem usar a razão, a gente não chega nesse mundo perfeito. É um odeio à racionalização, sabe? O mito da caverna, muito chato, não vou explicar. Muito chato. Sei lá. Tá. Aqui tinham. Esses caras estão aqui, eram escravizados, aí eles viam sombras. Sombras que eram
feitas por outro homem. Mas basicamente assim, esses caras são no mundo sensível, tá vendo? Esses caras estão vendo sombras aqui, daí tem pessoas aqui que ficam criando essas sombras e aqui tem o sol, né? E daí um cara saiu para fora, viu a luz queimou o olho dele e tal, ele voltou contra todo mundo, as pessoas escravizaram ele e condenaram ele à morte, eu acho. A condenação da morte é uma metáfora ao Sócrates, né? Que foi mandado ser morto no período lá e daí o Sócrates acabou cometendo cometendo não, ele fez o suicídio. Cometendo, né? Mas ele fez suicídio porque ele quer se enfiar na banheira, se matou. Só que era uma morte honrosa e tal. Então, assim, o sensível, né, que eles estão enxergando, e quem saiu da caverna começou a usar a razão. É isso que é o negócio. O cara começou a usar a razão, começou a olhar o sol e tal. O sol como uma metáfora do conhecimento, a luz como uma metáfora do conhecimento. Né? Então, o mito da caverna é sobre isso e tá tudo bem, né? Daí o cara foi taxado de louco e tal. Beleza. Com esse texto, Platão mostra uma hierarquização dos conhecimentos, ou seja, um conhecimento duvidoso e falso caracterizado pelo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui não importa. Eu acho que basicamente é isso. Tchau. Beleza.